que se registrou em alguns bairros, no caso em concreto nas principais vias. Falo da Estrada Nacional número 4, N1, Avenida 24 de Julho, assim como a Avenida Maria de Lourdes Mutola. João Massango, o que tem a dizer sobre este cenário? Muito obrigado, caro jornalista. Cumprimento ao meu colega Manique. É preciso a gente avaliar e analisar este país, os problemas que os moçambicanos vivem no seu dia a dia. Nós ouvimos através das redes sociais a comunicação de que em Moçambique iria ocorrer uma manifestação. Mas, por outro lado, é preciso os que governam o país tenham a capacidade de fazer a análise, a motivação, não é destas manifestações e olhar em redor da sua governação se os governos que estão de facto a servir os interesses, esses interesses são do povo ou são interesses individuais. Este é o primeiro aspecto. O segundo, nós temos que ir à Constituição da República sobre as manifestações. Sempre dissemos, o artigo 51 da Constituição da República diz que o povo, os cidadãos, têm direito de reunião e manifestação. Se as pessoas se manifestam, é sinônimo da existência de qualquer coisa que não agrada aos cidadãos. Agora, nós entramos num outro contexto da violação da Constituição. Temos a Constituição que está ali plasmado, que dá direitos consagrados, são direitos fundamentais a cidadãos, mas que temos, por outro lado, a Polícia da República, que é campeão da violação da Constituição da República. Eu estava acompanhando no dia 13 a intervenção do porta-voz da Polícia da República, primeiro num contexto intimidatório. Aquele indivíduo que prevaricar, a polícia não vai tolerar. O que isso significa para nós? Significa que, de forma direta ou indireta, olhando aquilo que é a temática e a tônica mundial, quando há uso excessivo da força, estamos perante uma ditadura. Pode não ser uma ditadura declarada, mas estamos perante uma ditadura que impede que os cidadãos manifestem os seus direitos. Hoje, por exemplo, por que o governo não vem hoje, amanhã, vier trazer aquilo que é a realidade do país? Porque esta manifestação, na minha ótica, mesmo que não tenha rosto, é preciso a gente olharmos a motivação. É o custo da vida, que está bastante alto. O custo de vida é insuportável para qualquer cidadão, em que neste preciso momento, qualquer cidadão nacional nosso perdeu até o poder da compra, não é? Então, é daí que as pessoas encontraram. Ora, vejamos uma coisa. O presidente, o antigo estadista moçambicano, Armando Guebuza, fez, não é? No seu posto, a dar conselho ao presidente que é preciso que olhe a situação que o povo moçambicano passa. Não é, sobretudo nas cidades, em todo lado. Nós temos problemas da saúde, que não há resposta. Nos hospitais, temos o problema da educação. É aquela que nós todos conhecemos, a má qualidade da educação. Temos problema dos transportes. Praticamente o Estado eximiu-se exatamente neste setor, que ela é suportada pelo setor privado. O setor privado faz e desfaz. O Estado não tem como entrar para contrariar e trazer o sossego aos moçambicanos. Nós temos a questão da criminalidade, que cresce de cada dia que passa.
Nós vivemos momentos dificultosos da vida com um salário mínimo de 5.200 meticais. O que é que um cidadão vai de facto fazer? Daí que o descontentamento, a onda do descontentamento cresce de cada dia que passa. Na minha ótica, o governo, o verdadeiro governo, aquele governo do povo, não é? Porque o povo, é preciso a gente trazer isto para a opinião pública, elege um presidente. A eleição de um presidente não é só eleito para responder às questões de natureza pessoal. O povo elege para que o mesmo que lhe dá um poder responda de forma positiva aquilo que é a vida. O dar poder não significa que você tem que levar as Forças Armadas para repelir o seu povo. O dar poder não significa que o poder que você tem é de usar de forma excessiva a força para repelir aquilo que é a manifestação popular. Não é? Não é exatamente isso. Nós, no dia de ontem, estávamos de facto à espera, acompanhamos o desenrolar. É sinônimo de que o tempo chegou. É sinônimo de que está na hora. É sinônimo. Mesmo a Bíblia diz, toda coisa tem o seu tempo. Quando o tempo chega, independentemente do uso da força, a pressão popular sempre saiu a ganhar. Se o nosso presidente da República já não está preparado para continuar no poder, abandone o poder, entrega o poder aos outros. Se o nosso presidente não está em altura, achando que o uso da força é a melhor alternativa para repelir o seu povo, está enganado. Se o uso da força visa intimidar as pessoas, esse uso da força vai retornar contra os agressores amanhã. Então, significa que nós estamos perante numa situação. Olha, uma coisa que eu devo dizer em volta disto. Faço parte daqueles cidadãos que primeiro contrariei o formato das manifestações. Uma manifestação tem que ter rosto, para as pessoas poderem seguir. Uma manifestação que é convocada sem ninguém à frente. Muitas das vezes esta não tem de facto a sustentabilidade. É aqui onde peca a manifestação. Porque nós queríamos uma pessoa à frente que apresentasse argumentos, que colocasse aquilo que é o sentimento do povo. E o povo lhes seguir. Então, aí houve de facto este aproveitamento da força que nós temos em acompanharmos este todo o espetáculo. Mas isso aí tem um reflexo. É que o poder, o governo, o presidente, que é o número 1, que é o garante da Constituição, praticamente se eximiu-se do seu povo. E isto aqui é sinônimo de que em Moçambique não se pode, é proibido por pessoas, não por lei, de facto, as pessoas exercer aquilo que nós chamamos de um direito constitucional. Uma manifestação não pode estremecer o poder. Uma manifestação, pelo contrário, tem que fazer com que o poder reúna os ministros, aqueles ministros estão ali, reúna e sentam. O que é que nós estamos a falhar? O que é que nós devemos fazer daqui para frente para impedir que o povo se manifeste? O uso da força não resulta, porque a dialética, só para terminar, diz o seguinte: quem com ferro mata, é com o mesmo ferro que morrerá. Importa referir mesmo nos dizeres do Massango. Lembro-me eu que outrora Massango teria aqui tentado criar uma manifestação, era o rosto da manifestação, mas depois teria cancelado essa manifestação. A questão que eu coloco é, se esta manifestação diz-se aqui que não há rosto, o que está por detrás de não aparecer alguém como a testa de ferro, como o rosto dessa manifestação e usar-se aqui mensagens de texto? É que numa primeira fase dizia-se que se calhar era a secreta moçambicana, o CIS, que queriam testar os moçambicanos se de facto iriam à rua. Outrora quer dizer que não, são pessoas que estão presas, estão aqui a criar agitação. No seu parecer, são vândalos, são pessoas descontentes, o que leva o cidadão a não dar as caras ao organizador desta manifestação, ou organizadores desta manifestação? Quem estão a fazer isto? É a população ou é uma dada entidade que tem interesses obscuros? Vou responder quatro questões
das 4 perguntas que me questionou. A primeira, o Massango teria aparecido como rosto da manifestação fracassada. Não fui eu que fracassei a manifestação. Quem fracassou a manifestação foi o sistema. Porque o sistema perseguiu-me. O sistema bateu-me. O sistema... Só para entender o que é o sistema. Só para o povo entender. É o regime. Todo mundo sabe o que é sistema. É o regime. Não é? Por quê? Porque se dizia que em Moçambique há manifestações sem rostos. Estas dívidas ocultas, que daqui a 2 semanas vão ter a sentença, estas dívidas ocultas que nós tivemos a oportunidade durante 8 meses na cadeia da máxima segurança vulgo BO a ser julgado, é esta que o Massango convocou. E eu dizendo o seguinte, já que dizem que em Moçambique há manifestações sem rosto, eu queria aparecer como o rosto da manifestação. De tantas conferências de imprensa que eu dei, a última conferência de imprensa que nós íamos dar no dia 19, para no dia seguinte o povo ir à rua, estava sendo seguido. Naquela manhã, as viaturas vieram me esperar na minha casa. Quando eu saí, particular as viaturas do governo? São viaturas particulares. Mas há uma coisa que eu preciso de trazer à opinião pública. Quando você encontra num carro particular, mesmo que não tenha matrícula do governo, com a arma de assalto, 2 armas de assalto, com indivíduos daquilo que aconteceu, de um parar com uma pistola, outro parar com uma pistola, outro parado com ferro, a me empurrar para entrar no carro, dá a entender que esses não são bandidos, são viaturas do Estado, numa missão do Estado. E, de facto, a manifestação, aliado às dívidas ocultas, porque se aperceberam que o povo ia lá, ficou fracassado neste contexto. Eu levei porrada naquele dia, não é? Chorei pela minha vida, chorei pelo povo e as coisas continuaram. Esta é a primeira questão. Então, não houve aqui um fracasso do lado daqueles que organizavam a manifestação. A manifestação foi, de facto, enfraquecida pelo sistema, porque o povo ia lá. Esta é a primeira questão. A segunda, as manifestações sem rostos, na verdade, não têm tido impacto daquilo que se pretende. E é a razão pela qual que nós olhamos a questão da crueldade da polícia, porque a polícia tenta a todo custo, não é, para dispersar as pessoas que vão lá manifestar. Mas é preciso trazermos na opinião pública que um dos problemas que faz com que o povo vá à rua é o custo de vida. Jornalista, aprovou-se recentemente o tal TSU, a tal tabela salarial única. É preciso que nós, que estamos informados, esclarecidos, que o TSU não é para todo o povo moçambicano. O TSU não é para os 30 milhões de moçambicanos, é para um número mais ou menos equivalente a 380 mil pessoas ativo do aparelho ou da função pública. É exatamente para este número, a partir do presidente até ao último funcionário, que nós chamamos de auxiliar, em qualquer instituição do Estado. Aquela que as pessoas apareceram publicamente, o próprio indivíduo que estava a apresentar que não, o que nós fizemos como governo, atribuímos 100% ao salário mínimo. Como alguém viesse ao público a dizer o seguinte, o salário mínimo de Moçambique são 200 mil, está a dizer 4 mil meticais. Significa que os que recebiam 4.600 de alguma coisa vão ter 100%. O 100% de 4 mil passa para 8.700 de alguma coisa. Meu irmão, resolvemos o problema? Não resolvemos. Nas instituições, o roubo vai continuar. As pessoas vão tirando agrafador, as pessoas vão tirando régimas, porque querem garantir a vida deles lá nas casas deles. As pessoas, nos hospitais, esses enfermeiros vão continuando atirando, a roubando medicamentos, vão continuando a extrair os equipamentos cirúrgicos para poderem fazer, para poder ganhar a vida.
E eu quero trazer isto aqui para as pessoas poderem, de facto, a perceber. A outra coisa é no próprio Itsu. Começa uma onda de descontentamento das pessoas abrangidas. Tem aqueles que, em Moçambique, se isso de facto for verdade, quando você atinge 50 anos, já não serve. Não é? Já não serve. Então, isso é bastante preocupante. Isso propicia para a criação das manifestações. Nós sabemos, tecnicamente, o que o governo pretende, o que o sistema ou o regime pretende. Quer atrair a juventude, porque são esses que vão se beneficiar agora deste dinheiro, e esses é manipulável para os sistemas eleitorais. Os professores, não é que nós sabemos, esses são manipuláveis, é lá onde de facto vai o dinheiro. Então, nós estamos numa situação bastante caricata que isto provoca a manifestação dentro de um país. A outra coisa é olharmos o custo de vida, não é? Olharmos quanto é que está hoje um saco de arroz, quanto é que está hoje um saco de batata, quanto é que está hoje 5 litros de óleo, quanto é que custa alguém para financiar o seu filho do transporte durante 30 dias a receber 5.200. Isto provoca euforia nas populações. É exatamente esta coisa que um governo do povo, um governo justo, no lugar de reprimir o seu povo, era dizer. E depois são destes momentos ímpares em que nós gostaríamos de ouvir a voz do nosso presidente, a encorajar, a dar força ao povo, que sim senhora, não sou eu, o problema dos combustíveis é lá fora, lá, mas eu quero que o meu povo a perceba, não é? E o povo iria entender. O presidente está calado, o presidente não se pronuncia para o seu povo, não é? Com tantas alternativas. Eu já disse várias vezes aqui na sua televisão, não é? Muitas das vezes o problema até poderia minimizar, o governo neste caso, minimizar os problemas. Mas por que não são minimizados? Porque nós temos um governo que não está virado para o povo. O sociólogo alemão do ensinamento deste senhor que está ao meu lado aqui, dizia o seguinte, no seu livro Ciências Políticas de Duas Vocações, que existem 2 tipos de político: políticos que vivem para a política e políticos que vivem da política. Os políticos que nós temos na governação de Sua Excelência, Presidente Nyusi, são políticos que vivem da política. Esses olham os meios para alcançar aquilo que eles pretendem. Se nós falarmos de políticos que vivem para a política, poderíamos recuar para 1980, onde encontraríamos apenas Samora Machel e o grupo que lhe acompanhava, porque esses tinham a política, não é, como fator para catapultar o desenvolvimento e olhar os outros. Samora Machel já não existe. Os que seguiam Samora Machel, que viviam para a política, já não existem. Então, num estado desta natureza, nós continuaremos de facto a ter manifestações. Mas eu quero, nesta senda, alertar uma coisa ao governo do dia, que é melhor mudar a estratégia. Repelir um povo é a coisa muito mais perigosa do que resolver aquilo que são os problemas que o povo de facto quer. Não é possível nós vivermos numa situação em que em Moçambique não há transporte do Estado, aquela que poderia responder à inquietação do povo. Tudo é do privado. É por essa razão, quando o privado entende, para. E quando para a vida do povo, para. Porque quando o privado para, o Estado não tira mais bombas a todo lado, a preço bonificado. Cada um faz exatamente aquilo. Então, tudo isto aqui propicia a manifestação de um povo. E a manifestação de um povo não se cala com as armas. O polícia é povo. A polícia é do povo. Ele está ali em cumprimento da tarefa ou da ordem do comandante. No fim do dia, volta para casa. Se em casa dele, onde vive, onde sai, não tem arroz, não tem pão, saiu sem pão, sem arroz, quando voltar vai